Adão, onde estás? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler o livro do Gênesis, capítulo 3. Aproveite esse momento. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada e vamos ler a Bíblia toda. Essa já é a segunda série dessa live, já lemos uma vez. Novamente. Glória a Deus. Estou lendo Gênesis pela manhã, às 9 da manhã, e na parte da tarde estamos lendo as epístolas de João. Já terminamos João, estamos nas epístolas. Gênesis 3:1 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Bem, a primeira coisa que você deve entender é que a serpente não era só essa serpente que você conhece hoje. Aqui está falando de um ser, né, que era de uma forma a qual nós não temos dimensão, não conhecemos. Primeiro, que ela voava, ela tinha patas, porque ela passa a rastejar. E o próprio texto diz que era mais astuta do que todas as animais. E ela começa com um sofisma. Ela aproveitou o momento que o Adão estava trabalhando, né? Cuidado você que é casada, porque o diabo aproveita o momento que o marido está trabalhando. Cuidado homem, você que é casado, porque o diabo aproveita o momento que a mulher saiu ou está trabalhando. Ou seja, ele covardemente se aproveitou da fraqueza de Eva. Nós vimos no capítulo 2 que Deus deu a ordem diretamente para Adão. É um ponto a considerar. No momento que Deus disse, você não comerá daquela árvore do bem e do mal, segundo a narrativa de Gênesis capítulo 2, a Eva nem havia sido criada ainda. Como essa instrução foi passada depois, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que o diabo, aproveitando-se desse momento, ele faz uma pergunta que é um sofisma. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí, obviamente, ela vai responder, disse a mulher, a serpente, do fruto de todas as árvores do jardim comeremos. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim como você está falando. Só que ela já caiu aqui na lábia dele, como dizem, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Bem, a primeira parte do sofisma que ele está montando é que ele coloca a palavra de Deus em xeque. É assim que Deus disse? Aí ela vai dizer, não foi bem assim que Deus falou. Né? Ela vai explicar que Deus disse que poderia comer de todas as árvores. Nesse momento ele já está com ela no papo, como dizem, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerei. Gente, o texto é claro e diz, certamente morrerás. Aí o diabo diz, certamente não morrereis. É exatamente assim. A Bíblia diz, certamente, é isso. Aí vem o falso pregador, vem o herege, e diz, certamente não é assim. Certamente a Bíblia tem que ser reeditada, como quer um certo pastor do nosso tempo. Tem que ser atualizada. É Deus dizendo, certamente é assim,
É a Bíblia dizendo, certamente é assim, e o herege dizendo, como a serpente, certamente não morrereis. Interessante, né? Vamos que vamos. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele, ou seja, do fruto, comerdes, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, fazendo o bem e o mal. Aqui ele foi na parte mais frágil da mulher, a curiosidade. Ele aguçou a curiosidade da mulher. Satanás, a Bíblia chama lá em Apocalipse de antiga serpente, astuta, astuto, né? Ele diz, foi assim que Deus disse, colocou em xeque. Certamente morrerás. Ele disse, não, certamente não morrereis. E aqui ele diz, sabe o que é pior? Sabe o que é melhor, digamos assim? Vocês vão se tornar iguais a Deus. Por isso que ele proibiu vocês de comerem. Que malícia, hein? Já pensou? Vocês já viram aquele meme de uma vovó que alguém disse para ela, vó, vou te contar uma fofoca. Aí ela diz, não, 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 eu não gosto de fofoca. E depois ela diz assim, que fofoca? Então a Eva, nesse momento, caiu na fofoca do cão, caiu na lorota, caiu na cilada de Satanás. E viu a mulher que a árvore, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela nunca viu antes. Ela estava no jardim. Gente, nós não sabemos quanto tempo Adão ficou sem pecar, tá bom? Isso é uma das minhas teorias. Isso é bem claro na Bíblia, porque naquele momento, antes deles pecarem, eles estavam na eternidade. Não havia, né, envelhecimento. Então, ele pode ter passado muitos anos, né, no jardim antes de pecar. Tá bom? E, nesse momento, ela viu que a árvore era boa. Não viu antes? Ou seja, ela foi engodada pela palavra do diabo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois é. A concupiscência também, o desejo, o pecado, ele vem por ouvir, por ver, por sentar na roda dos escarnecedores, ouvir as queixas, as murmurações, as fofocas, as falas contra o líder, contra o pastor, contra a igreja. E aí você vai ouvindo e vai abrindo, entre aspas, né, os olhos para o pecado. Viu que a árvore era boa. Então foram abertos os olhos de ambos. Olha aí, nessa parte ele não mentiu, se abriram desse jeito, né? E conheceram que estavam nus, e coseram folhas e fizeram para si aventais. Ou seja, eles agora terão que se esconder. E ouviram a voz de Deus que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Inocência, né? De se esquecer, se esconder de Deus. Mas olha aqui, viração do dia. Eu faço a live agora às 9 e também às 17, mas meu horário prioritário, né, foi às 17 horas, e eu dizia sempre para o pessoal, ó, a hora do café da tarde, a hora que Deus vinha tomar um café com Adão. Bem, agora nós estamos fazendo a live no café da manhã e no café da tarde. Mas naquele dia que Deus veio tomar o café, cadê Adão? Aí veio a consciência do pecado. Quando Deus bradou, Adão! Ele olhou para Eva e descobriu que estavam nus. Mas quem disse para ele que estavam nus? Ele havia caído no sofisma, na cilada do inimigo. E chamou Deus a Adão e disse, onde estás?
Deixa eu perguntar uma coisa aqui aos irmãos. Será que Deus, na sua onisciência, no seu poder, na sua onipotência, não sabia onde Adão estava? Certamente que sim. Será que Deus, Todo-Poderoso, não sabia que ele estava escondido? Sabia? E por que Deus pergunta isso? Arrancar de Adão a confissão. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse, deixa eu ver aqui. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Eu não estava preparado para lhe receber. Estava nu e me escondi. 11 diz: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Primeira pergunta: onde estás? Segunda: quem te mostrou que estavas nu? Terceira pergunta: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Onde estás? Quem te mostrou que estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então disse Adão, agora começa a passagem de responsabilidade. Isso acontece até o dia de hoje, herança que nós herdamos de Adão. Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, jogou a culpa para Deus e para a mulher. A mulher que tu me deste. O Senhor me deu uma mulher aí com defeito. Ela armou para mim, digamos assim. Eu caí por causa da mulher. Mentira, Adão. O responsável é você. Mas é do homem, desde a época de Adão, do homem que eu digo ser humano, tá? Passar a culpa para o outro. A mulher que tu me deste. Aí Deus está aqui com um tribunal instaurado, né? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. Passou a bola para a serpente. Adão, foi você? Não, foi eu não. Foi a mulher que tu me deste. Olha ela ali. Mulher, você fez isso? Não. Foi a serpente que me enganou. E agora, serpente? A serpente está acusada até hoje, né? Não tem para quem apontar. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Bem, a serpente foi o animal ao qual o diabo, digamos, incorporou, o diabo usou para realizar essa façanha maligna, né? Ele é astuto e se transforma, segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, ele se transforma até em anjo de luz. Portanto, o que seria para ele usar uma serpente? E porém inimizade, aqui vem o que nós chamamos de proto-evangelho. Grave esse versículo, Gênesis 3,15, os pregadores dizem, em Gênesis ele é a semente da mulher. É por causa disso. Porque aqui, pela primeira vez, é feito menção ao evangelho. Isso aqui é chamado pelos teólogos de proto-evangelho. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, mulher, e a sua semente, serpente, a serpente te ferirá, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás de calcanhar. Semente da mulher, semente da serpente. Gênesis Apocalipse. Quando você chegar lá em Apocalipse, capítulo 12, vai ser o último livro dessa live, você vai encontrar a disputa, a perseguição do dragão, a antiga serpente perseguindo uma mulher que dá à luz a um filho que é arrebatar. É a luta eterna, digamos assim,
entre a semente da mulher e a semente da serpente. E a mulher disse, veja bem, Deus fez uma pergunta para Adão, uma pergunta para Eva, uma pergunta para a sentença, para a serpente, para depois ele dar a sentença. Vou repetir, que eu errei a fala. Ele fez primeira pergunta para Adão, segunda pergunta para a mulher, terceira pergunta para a serpente. Agora ele vai dar uma sentença para cada um. Deus é um juiz justo. Ele deu oportunidade de defesa. É só no Brasil, em algumas cortes, que o acusado não tem oportunidade de defesa, nem o advogado tem acesso aos autos. Até no Jardim do Éden, até para o diabo, Deus deu oportunidade de defesa. Falou com o homem, falou com a serpente, falou com a mulher e falou com a serpente. Né? Agora ele vai dar a sentença. E disse Deus, multiplicarei grandemente a tua dor, disse Deus à mulher. E a tua conceição, deixa eu voltar aqui, aliás, o calcanhar. E disse, no caso a mulher, né? Grandemente a tua dor, multiplicarei a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ok? Essa foi a sentença para a mulher. Multiplicarei grandemente a tua dor. Aqui dá a entender que a mulher já tinha filhos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não menciona isso. Né? Não diga que eu afirmei, mas existe aqui um entendimento por inferência que a mulher poderia já ter filhos. Vamos precisar dessa teoria lá em Gênesis 6, sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Não esqueça disso, tá? Então, multiplicarei grandemente a tua dor. Ok? Quanto tempo o homem ficou sem pecar? Não sabemos. É possível que a mulher já tivesse filhos, né? Apesar da Bíblia não mencionar, ela também não menciona que não teve. Ok? Versículo 17. Aqui vem a sentença agora do chefe da família. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Agora você vai, tudo no jardim era mais fácil, agora você vai penar. Então, deixa eu só recapitular aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, e tem a sentença da serpente. Então vamos ver? Eu voltei para o 14 para explicar o seguinte: ele perguntou a Adão, perguntou à mulher, perguntou à serpente. Ele deu oportunidade de defesa que alguns tribunais não dão, até ao diabo. Adão disse que foi a mulher. Deus disse, tudo bem. E aí, mulher? Ela disse que foi a serpente. A serpente não tinha advogado. Não tinha para quem apontar também, né? Bem, agora ele vai dar a sentença da serpente para Adão, de trás para frente, ok? Aqui é a sentença da serpente, né? Vai rastejar, sobre o teu ventre andarás. Aqui a sentença da mulher, multiplicarei grandemente a tua dor. E aqui a sentença do homem, maldita é a terra por tua causa, Adão. Você vai penar por causa disso. E o 3,18 diz, espinhos e cardos produzirá a terra, e comerás a erva do campo. Você não vai ter mais a beleza do jardim. Você vai ver o que é um trabalho pesado. E diz aqui o versículo 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes. Aqui é como se fosse, a continuação lá do outro capítulo, né? Chamou Adão o nome da sua mulher, Eva. Eu acredito que tenha sido a mulher mais linda que já existiu no planeta, pois foi a primeira que foi desenhada pelas mãos do próprio Jeová. Versículo 21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui já tem
também um mistério. Túnicas de pele, dá a entender que um cordeiro, tipologicamente, já foi morto aqui. Ok? Para cobrir pecados de Adão e de Eva, e depois virá o cordeiro pascual para remover para sempre o pecado. Deixa eu ver aqui. E o versículo 22 diz: Então disse o Senhor Deus, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Opa! Então ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso que ele não podia comer. Da árvore da vida, quando ele estava sem pecado, ele poderia comer. Isso fazia que ele vivesse eternamente. Nós vamos ver que essa árvore estará lá em Apocalipse 21 e 22, no final da Bíblia. A Bíblia começa falando da árvore da vida e termina falando da árvore da vida. E diz que é uma espécie, porque lá em Apocalipse diz que ela está de um lado e do outro lado do rio. Mas agora, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente, ou seja, vive eternamente culpado, vive eternamente em pecado, vive eternamente distante de mim, viva eternamente sem Deus. Para que isso não aconteça, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Entendeu aí? Deus lançou ele fora, porque se ele comesse agora a árvore da vida, no estado de pecado, ele ia viver eternamente pecador e eternamente distante de Deus, condenado para sempre. Foi uma proteção de Deus para executar o plano de salvação. E o versículo 24 diz: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você colocar aí no Google Maps, hello Google, Jardim do Éden, para você sair com seu carro, né? Vai cair lá em Nova Iguaçu, São João do Meriti, aqui no Rio de Janeiro, só lugar legal. Mas esse Jardim do Éden aqui, você não acha. E ele estava ali, onde hoje é o Iraque. Mas cadê o jardim? Está numa dimensão espiritual, porque tem um querubim com espada desembainhada e não permite que ninguém se aproxime do jardim. Nós entraremos no jardim, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, e na Nova Jerusalém a árvore da vida estará lá. E nós teremos acesso a ela, e diz que ela será alimento para as nações, será a igreja no céu, Jerusalém, Israel na terra, no milênio, e para sempre assim será o modelo de governança de Deus, através da igreja e de Israel. Em breve, o pastor João Lério vai gravar um seminário de escatologia. Temos muitas coisas a abordar sobre isso. Bem, versículo 24, acaba a leitura do capítulo 3 de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar nessa leitura. Eu convido você a estar amanhã no mesmo horário, no capítulo 4, e convido você também a divulgar para a família e amigos que nós estamos lendo a Bíblia toda, novamente. Em Gênesis 3 foi o capítulo de hoje, e amanhã vamos ler o capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço a todos, paz seja convosco. Senhor, em nome de Jesus, abençoe teu filho e tua serva que assistiu essa live. Sê com eles, dá vitória, abençoe sua casa e sua família, abençoe também o Brasil, a nação de Israel. Abençoe hoje, eu te peço, especial, os Estados Unidos da América, que hoje tem empossado o novo presidente, Donald Trump. Que o Senhor seja com aquela nação que nasceu com um grupo de homens e mulheres cristãs, servos teus. Que o Senhor abençoe a nação americana, que seja bênção também para o Brasil, esse governo que agora assume. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.